De volta com o Morning Show nesta sexta-feira, agora são 11 horas e 29 minutos. Você nos acompanha em todo o Brasil, pela TV, pelo rádio, pelas nossas plataformas digitais. Vamos seguindo com o programa de hoje. O deputado federal Nicolas Ferreira se tornou réu na Justiça de Minas Gerais por transfobia. A decisão acolhe denúncia do Ministério Público Mineiro. A acusação cita um vídeo no qual Nicolas, de acordo com o MP, praticou e incitou discriminação e preconceito de raça contra uma estudante. No vídeo em questão, o parlamentar critica os ativistas LGBTQIA+, e o uso de banheiros por diferentes identidades de gênero. Segundo o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a juíza da 5ª Vara Criminal de Belo Horizonte recebeu a denúncia. Ela, então, propôs que fosse feito um acordo entre o deputado federal e o MP. Apesar da proposta, foi mantido o pedido de que Nicolas Ferreira tenha um mandato perdido e a suspensão dos direitos políticos do deputado. E aí, senhores? E aí, Koba? Bom, eu vejo sempre com muita preocupação essa ideia de caçar mandato, de perder direitos políticos, até porque a gente precisa respeitar a vontade da população. Se ele foi eleito é porque o povo de Minas Gerais quer que ele seja deputado. E não é que ele foi eleito, ele foi o mais votado. Então, sempre na dúvida, a gente tem que prestigiar a vontade popular, porque isso é instrumento de democracia, isso é resultado do nosso Estado democrático. Sobre a questão em si da transfobia, eu não vi esse vídeo, não sei exatamente, eu só tenho medo de que a crítica ao uso de banheiros por pessoas trans possa ser considerada transfobia. Eu não sei se teve excesso, se ele adjetivou, se ele fez qualquer tipo de ofensa direta, por isso que eu não posso comentar se está certo ou se está errado, mas a gente precisa considerar que é possível que haja algum tipo de exagero na punição, na questão de atribuir transfobia a quem faz crítica de uso de banheiro, que eu acho que deve ser uma crítica válida, claro que dentro dos limites do respeito. Deixa eu colocar na mesma página que nós aqui, quem nos acompanha pelo rádio, 11h31 agora, você está chegando e nós estamos falando sobre o pedido da Justiça de Minas, o pedido do Ministério Público, na verdade, mineiro, para que o Nicolas Ferreira se torne réu por transfobia, e aí dos pleitos é a perda do mandato e dos direitos políticos. O Koba dizia que vê com preocupação essa questão de que a todo instante se questiona, vou caçar o mandato aí por meio de instrumentos jurídicos. Mas aí eu pergunto para o Mano, é porque foi eleito que tem um passe livre para transgredir, se houver de fato aqui a transgressão dos limites? Pois é. Porque aí a gente entra nesse embate. A lei está aí, ela vale para todos, independentemente do foro privilegiado, qualquer coisa que o valha, ela vale para todo mundo, né? Exato. E numa democracia liberal, a ideia de limitação do poder, que é fundamental, sem a limitação do poder não existe direito individual do cidadão, ela acontece para limitar o poderoso. Então, é fundamental ter o exercício dos limites do poder de quem quer que seja o poderoso. Qual a melhor forma de limitar esse poder? Esse é um debate válido também. Na minha visão, como se trata de um parlamentar, a melhor forma de limitá-lo é no próprio parlamento. É uma questão que, na minha visão, é importante de ser avaliada em relação à questão do mandato na própria Casa Legislativa. Agora, também existem crimes comuns para fora do mandato, que podem ser avaliados na justiça. Eu sou alguém que sou contra o foro privilegiado, por exemplo. Mas você punir por crime comum alguém com perda de mandato me parece uma assimetria, né? Perda de mandato é algo para um crime político, não para um crime comum, portanto, precisaria, enfim, ser julgado no legislativo. Sobre o caso concreto, é transfobia. E o vídeo em questão é de o personagem do vídeo é uma adolescente de 14 anos. E aí, pode entrar até a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas eu acho que, sobretudo, vai uma crítica política a esse método de exposição de pessoas que são menores de idade, que estão no momento de se conhecer, de descobrir a sua própria individualidade, e serem atacados por um deputado federal, por um político poderoso. Eu acho de uma covardia
absurda. O que ele fala no vídeo? Ele, enfim, fica tratando... talvez, não sei se vale exibir o vídeo. Não vamos exibir o vídeo. É impublicável. Não vamos exibir o vídeo, porque senão nós vamos reiterar e reforçar o que é que ele tenha transgredido ali. Mas, de todo modo, acho que vale aqui como questão, e aí eu quero te ouvir nisso, Pepe, porque há um método nesse procedimento do Nicolas ao escancarar questões que são, para ele, passíveis de um debate, e eu acho que tudo vale ser debatido. Todo e qualquer tema merece uma boa discussão, até porque é por meio do debate que a gente vai construir o diálogo, que a gente vai buscar uma solução, ou eventualmente, até durante a discordância, nós vamos encontrar elementos que vão fazer com que a gente evolua enquanto coletivo. Mas esse método de exposição é o que está colocado aqui, mais ou menos na linha daquela ida à tribuna com a peruca. Ou seja, você coloca numa condição de ridículo, um holofote sobre aquilo, faz um debate que não é um debate, porque você só tem uma voz ali manifestando, e isso desvirtua do eixo central da discussão, para além das coisas que o Mano coloca de transfobia, que estão sendo questionadas aí pelo MP, não me cabe fazer essa avaliação. A discussão, ela perde o foco aí, né? Não, totalmente, né? E que eu fiquei impressionado, Aros, é como a esquerda e a direita não têm projeto para o país, né? E são praticamente os mesmos projetos, né? A esquerda, por exemplo, coloca o identitarismo na pauta e a direita coloca a guerra cultural. Ou seja, são dois lados da mesma moeda, né? E toda discussão que eu vejo sobre transexuais usando o banheiro feminino cai na transfobia, né? E no caso do Nicolas Ferreira, né, concordo com o Mano, né, foi transfóbico mesmo, né? A discussão, ela tem que ser feita de acordo com questões relacionadas com saúde pública, com políticas públicas e com diminuição dos preconceitos e discriminação com pessoas que se sentem gêneros diferentes do que é, né? Então, assim, o Nicolas Ferreira foi realmente transfóbico, não é? A discussão do banheiro, eu acho que é a discussão mais tola que eu vejo, sinceramente. Porque, primeiro, o banheiro feminino, normalmente, ele tem aquelas cabines individuais e a torneira, né? Ou seja, a mulher transexual, né, ao usar o banheiro feminino, não atrapalha em nada a mulher, né? Aí vem os argumentos transfóbicos. O homem pode fantasiar de mulher e invadir o banheiro. E olha o nível do argumento raso das pessoas que são contra o uso de transexuais do banheiro feminino. Mas você está generalizando, né, Pepe? Não é bom generalizar. Completamente equivocado, completamente surreal, que visa escalar a guerra cultural, né, que só traz malefício e não benefício para a nossa sociedade. Pepe, mas você está generalizando. A gente estava falando até agora há pouco sobre o aborto, que as mulheres, por exemplo, não participaram dos debates que construíram a situação do aborto. Eu acho que nesse caso é um debate válido. Ainda que você possa discordar inteiramente, ele pode levar essa questão para a sociedade debater se pode ou se não pode. O problema é a forma. Por que a gente não tem, por exemplo, a participação? Será que, por exemplo, eu não sei, não vi o vídeo. O debate, gente, é válido sempre. Se pode debater, se pode discutir ideia, discutir projeto, que não pode você ter preconceito. Exato, mas por exemplo, você está generalizando, generalização é preconceito também. Preconceito você está falando que todo mundo é sempre assim. Não é. A questão é a seguinte. Então fala argumento contra o uso de transexuais do banheiro feminino. Porque isso não foi aprovado pelas mulheres, por exemplo. A gente deveria ter as mulheres discutindo isso e autorizando. Por exemplo, é uma questão simples. Por exemplo, a gente tem que ter a participação das mulheres na construção dessa possibilidade, meu amigo. Que volta, Cuba. Um monte de homem discutindo se a mulher trans pode entrar no banheiro das mulheres. Meu amigo, você não está valorizando a mulher? Numa democracia constitucional, existe um preceito que diz o seguinte, cara, que você nunca pode jogar a maioria contra a minoria, né? Ou seja, as mulheres, na sua maioria, juntarem, fazer um plebiscito, sou contra a transexual, sou contra sexual no meu banheiro, isso é inconstitucional. Isso viola a regra da democracia constitucional, Cuba. Você não pode jogar nenhum debate é inconstitucional, meu amigo. Sim, amigo. O debate é sempre você não falou debate. Eu estou falando sim, debate ouvindo a participação de quem pode ser interessado. Você falou que a decisão passa pelas mulheres. Não é que não passa pelas mulheres só, não. Desculpa. Não é que passa. Eu acho que tem que ser ouvidas. Toda a sociedade. Tem que ser ouvidas. Claro que tem que ser ouvida. Exato, essa é a questão. Ou seja, nenhum debate é inconstitucional, nenhum debate é antidemocrático, muito pelo contrário. Mas você não pode colocar a decisão
só pelas mulheres decidirem? Não é só pelas mulheres, é pelo parlamento depois de ouvir a sociedade, meu amigo. Nós estamos ficando na história do banheiro feminino como se essa questão trans valesse só do homem que se percebe, se entende, enfim, não sei qual é o termo adequado, mulher. A mão inversa acontece. O banheiro masculino também passa a ser frequentado, portanto, por homens trans. Por homens trans. Ou seja, você tem nas duas mãos a mesma discussão com a mesma lógica. Ali, ele no vídeo escolhe dar ênfase, porque era o caso ali, para o uso do banheiro feminino por uma mulher trans. Mas o inverso acontece. Portanto, essa é uma discussão que engloba um universo muito, muito maior. Sim. O meu ponto aqui cabe a um parlamentar promover essa discussão desta forma? Porque me parece que deixa de ser uma discussão para ser uma fulanização, para ser um tipo de ataque, vamos colocar dessa maneira, que não é construtivo. Porque o debate ele pressupõe várias vozes, né? Então, aí eu reposiciono o debate de vocês aqui. Não é só o banheiro feminino e é um parlamentar. Porque se fosse qualquer outra pessoa, a discussão estaria num outro nível. Não estaria nesse aqui do envolvimento do Ministério Público, perda de mandato, etc. Nós estamos falando de alguém, e aí vou usar a sua expressão, que foi muito votado. O mais votado no Estado, correto? Há uma representação, há um peso. E, inclusive, num debate com várias vozes, você vai ter referências, graduações diferentes pro peso que aquela fala vai ter numa discussão. Aqui nós estamos falando de um deputado que fulanizou essa situação para um tema que é amplo, que vale para os dois lados. É sobre esse o tópico. Então vamos lá, para a gente entender, a gente tem que ter também muito claro que um parlamentar pode discutir essas questões que impactam em outras questões, inclusive, não só no uso do banheiro, mas se há uma mulher trans que assim se identifica como mulher, que ela possa, por exemplo, se candidatar na cota para a mulher, que ela possa, por exemplo, jogar uma modalidade esportiva na condição de mulher com outras mulheres. A gente tem muitos debates. Tem critérios esportivos. Muitos debates, mas daí o exagero enfraquece a causa. Por isso é que eu acho que fulanizar, como o Aros falou, ridicularizar, ofender, nunca é bem-vindo, porque isso enfraquece a causa. E um debate que poderia ser digno de discussão mesmo, acaba enfraquecido. E aí qualquer coisa que o Nicolas possa falar a respeito disso, ele já não é nem considerado. Por quê? Porque também há um preconceito com ele, porque daí ele é generalizado como transfóbico. Eu não estou criticando o Nicolas, estou criticando a postura dele em relação à questão, né? Minha situação aqui é clara. E outra coisa, Koba, você coloca muita ênfase no parlamentar, a discussão tem que ser parlamentar, mas a questão está falando de uma classe que é minoria. Exato. Não é maioria. Tudo bem. Não dá para você jogar a maioria contra a minoria. Não é esse jogar. É o ponto. Numa democracia constitucional, a minoria tem que ser levada em consideração. Então esse assunto no Poder Legislativo, por ser minoria, não vai dar certo, não vai para frente, Koba. Bom, vamos fechar esse tópico aqui. A gente tem que aguardar a Justiça encaminhar a discussão e todo o devido processo legal. Mas vale a discussão sobre o tema. Aliás, hoje estamos monotemáticos, a questão de temas centrais, a vida humana e a disputa sobre perda ou manutenção de mandatos. Hoje, amarradas as pautas desta maneira aqui no Morning Show. Mas deixa eu fazer uma pergunta para